Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Bona. Tudo bem? Deixando aqui conosco já. Então, podemos começar, Bona? Tudo certo? Com certeza, amigo. Boa tarde a todos. Boa tarde, João. Fica à vontade aí para fazer a introdução da temática. Maravilha. Então, acho que já podemos ir aqui. O pessoal já está entrando. Nossos queridos monitores estão acompanhando e já autorizando a entrada de todos. Deixa eu só ver. Pronto. Tudo certo. Vamos então dar início. Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a mais esse encontro, nosso último encontro do mini curso online Fundamentos da Responsabilidade Civil. Hoje, em pleno feriado, agradeço ao prestígio de quem está deixando um pouquinho do seu feriado para discutir aqui responsabilidade civil, e especialmente ao nosso palestrante de hoje, nosso querido professor Alexandre Bona, professor da FACE Widen, nossa instituição organizadora, também professor do CESUPA aqui no Pará. O professor Alexandre Bona, ele é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Pará e é orientado também pela professora Pastora Leal, nossa querida líder do nosso grupo de pesquisa aqui de responsabilidade civil no Pará, e que eu tenho a alegria de contar com a amizade, contar com a parceria de longa data, né? Estamos juntos, trabalhando, estudando juntos sob a orientação da professora Pastora, e que nos brinda com esse momento, o qual eu agradeço muito. Bom, eu agradeço muito por teres aceito o convite, por estar participando conosco e dividindo um pouco da tua pesquisa também com a gente nesse mini curso. Estamos encerrando o contigo as atividades do mini curso, que foi, enfim, muito bem sucedido. Fico muito feliz pela presença de todos e todas que nos prestigiaram ao longo das outras palestras e agora nos prestigiam nessa última, já dando um aviso aos presentes sobre a disponibilização posterior. Os professores que estão autorizando a publicação, todos autorizaram, espero que o professor Bona também o faça, e a disponibilização dessas palestras no YouTube posteriormente. O pessoal de TI da faculdade já está trabalhando nas edições do vídeo para que disponibilize para todos vocês os vídeos das palestras que foram proferidos aqui, vão estar disponíveis no YouTube, e a gente vai comunicá-los do link de disponibilização através do e-mail que vocês dão para a gente quando se inscrevem na palestra. Tá bom, pessoal? Então, lá a gente vai poder ter oportunidade de disseminar e vocês reverem as palestras. Quem não pôde ver alguma vai ter oportunidade de ver posteriormente. Então, sem mais delongas, Bona, eu já passo a palavra para ti. Fica à vontade, a gente vai ter um período de aproximadamente 40 a 50 minutos de palestra, para depois a gente abrir para algumas perguntas, conforme também o teu tempo, não queremos ocupar demais o teu feriado, para que a gente possa dialogar também e discutir a tua proposta, tá bom? Bona, a palavra está contigo, meu amigo. Boa tarde a todos, boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui no feriado, né? Agradecer a assiduidade de vocês, agradecer o convite aí do Pena e de toda a organização do evento, porque é um grande prazer sempre falar sobre responsabilidade civil, falar sobre filosofia, refletir temas importantes. Pena, eu posso compartilhar o meu slide? Então, aqui eu já vou compartilhando, sem maiores delongas, o slide com vocês, aonde nós vamos debater uma fundamentação ética dos bens extrapatrimoniais. E eu faço questão logo de dizer que eu alterei propositalmente o tema, né? Era a fundamentação ética dos bens extrapatrimoniais. Por que eu coloquei uma fundamentação ética? Porque existem várias possibilidades de fundamentar, de um ponto de vista ético, os bens extrapatrimoniais, como a vida, a honra, a liberdade, a igualdade,
a privacidade. Então, a perspectiva que eu vou apresentar para vocês é uma fundamentação ética, dentre várias possíveis, tá? Então, aqui, vou passar aqui, o que é uma fundamentação ética, tá? Antes da gente entrar na fundamentação ética que eu proponho. A ética, ela busca apresentar... Boa tarde, Divânia. A ética, ela busca apresentar de uma forma racional justificativas para o agir humano. E, claro, o agir humano, se ele fosse um agir humano aleatório, que eu pudesse fazer o que eu bem entenda, nós não teríamos nenhuma necessidade de estudar a ética. Então, só existe o estudo da ética porque talvez seja possível justificar ou fundamentar racionalmente o agir humano, de modo a promover o meu bem individual e, em última instância, o bem comum, né, o bem coletivo. Então, isso que a ética tenta fazer. Tá? E a proposta ética que eu vou apresentar para vocês é uma proposta calcada na ética clássica, que tem raiz na filosofia aristotélica, que tem como interlocutores contemporâneos o John Finnis, o Mark Murphy, o Robert P. George, a Barry B. Donnelly. São pessoas que estão calcadas nessa tradição, né, aristotélica. Então, Aristóteles perguntava o seguinte: qual a finalidade da vida humana? E o próprio Aristóteles respondia: a felicidade da vida humana é ser feliz. Mas não ser feliz assim, sem nenhum problema na sua vida. Né? Ser feliz é ter bens básicos assegurados, de modo a você florescer, de modo a você perseguir os seus propósitos individuais. Então, Aristóteles percebia que, diferentemente dos animais, né, o ser humano ele é capaz de raciocinar, ele é capaz de estabelecer um raciocínio mais lógico, mais racional. E, nesse sentido, Aristóteles percebeu que todo o agir humano caminhava para um fim. Assim como nós tínhamos fins, né, de coisas como árvores e animais, o ser humano também, no seu agir, a gente poderia perceber que ele estava buscando a sociabilidade. Poderíamos perceber, através das ações humanas, que ele estava buscando proteger a vida. Através das ações humanas, a gente poderia perceber que o ser humano estava buscando conhecer, a curiosidade. Através das ações humanas, a gente podia perceber que o ser humano tem respeito aos mortos, busca a liberdade, busca exercer as suas capacidades, as suas plenitudes. Então, Aristóteles percebeu que o ser humano ele não vive igual uma formiga, igual uma abelha, igual uma vaca, igual um leão. O ser humano vive e as suas condutas elas têm um fim mais amplo do que o fim dos outros animais. E aí Aristóteles fez uma proposta, na famosa Ética Nicômaco. Seria possível a gente extrair qual é esse fim último da vida humana? Que Aristóteles respondeu, é a eudaimonia, é a felicidade, ou como Tomás de Aquino e John Finnis dizem, a realização integral, John Finnis diz, ou Tomás de Aquino diz, a felicitas. Sim, é possível. E é isso que eu vou apresentar para vocês. É possível, a partir das ações humanas, numa análise racional, verificar qual é o fim último que o ser humano busca. E que a cada um desses bens básicos que o ser humano busca, se ele conseguir promover todos em alguma medida, ele alcança a sua eudaimonia, a sua felicidade, a sua realização. E aí Aristóteles disse o seguinte, que as condutas humanas que se aproximam desses bens básicos, da sociabilidade, do conhecimento, da proteção da vida, do cultivo da experiência estética, essas condutas são virtuosas. As condutas, portanto, que nos aproximam desses bens básicos são condutas que têm virtudes. E as condutas que nos distanciam desses bens básicos, o isolamento, a busca da ignorância e não do conhecimento, o bem individual, egoístico e não bem comum, essas condutas
que nos afastam desses bens básicos são condutas que têm vícios. Tá? E aí surge a pergunta, né? Esses bens básicos, quem tem a responsabilidade de efetivá-los na minha vida? Essa pergunta não é uma pergunta simples. Eu posso falar para vocês que os bens básicos que nós vamos estudar hoje, parte desses bens básicos é o Estado que tem que promover, outra parte desses bens básicos é a família, outra é você mesmo. Então, na verdade, esses bens básicos eles não são responsabilidade de uma única pessoa, mas aí vem a categoria da responsabilidade civil. A responsabilidade civil pode contribuir para proteger ou para efetivar esses bens básicos que, em última instância, protegidos, promovem o florescimento humano? Sim. Então, quando eu falar agora da fundamentação ética da responsabilidade civil ou dos bens extrapatrimoniais, é importante ressaltar que essa fundamentação ética da responsabilidade civil busca mostrar que a responsabilidade civil também tem o seu papel de contribuição na promoção desses bens essenciais para o florescimento, para que nós possamos alcançar os nossos múltiplos projetos de vida. Tá? Por isso que eu coloco aí subsidiariedade. Responsabilidade civil não é o único instrumento para promover esses bens básicos. Né? Basta pensar, moradia, vida, conhecimento, sociabilidade, a gente tem uma série de atores sociais que podem promover isso. E aí, é importante a gente destacar aqui o conceito de amizade. Né? Toda vez a gente pensa que a amizade é alguma coisa que tem um vínculo afetivo com outra pessoa. E não é isso. Numa perspectiva filosófica, que a gente está tratando aqui dessa tradição propriamente clássica, a amizade é quando nós temos um elo em comum um com o outro. E o que nós temos no Brasil, por exemplo, que nos une? Nós temos uma Carta Magna, nós temos uma Constituição Federal que reúne os propósitos e os valores que devem ser perseguidos. Então, de modo a demonstrar que a fundamentação ética que eu vou mostrar aqui é uma fundamentação ética também comprometida com os valores da Constituição, com os valores da ordem jurídica, e não com o esteta. Né? O esteta, que está na obra do MacIntyre, é aquele que só pensa no bem próprio, no bem individual. Ele quer se satisfazer e não quer pensar no bem do outro. Não, a fundamentação ética que a gente vai tratar aqui é algo próximo do que o Barzotto fala, né? Que é um modo de atingir o meu bem individual, mas que, em última instância, também promove o bem comum. Por isso que MacIntyre diz, o que é o bem comum? O bem comum é o que tem em comum em todas as respostas. O que é o bem para você? O que existe de comum em todas as respostas do que é o bem para você é o que é o bem comum. Tá? E é por isso que na teoria ética do MacIntyre, no livro Depois da Virtude, ele diz que são vários estágios para que uma sociedade alcance o seu patamar de excelência. E um desses estágios envolve necessariamente que os grupos menores da sociedade, o órgão público, o Estado, a família, as associações, as faculdades, os pesquisadores, os estudantes, cada grupo menor que alcance o seu ponto de excelência, indiretamente está contribuindo para o bem comum. Tá? Contudo, é importante mostrar o seguinte, as pessoas, toda vez que a gente fala em filosofia ou em ética, né, muita gente vira a cara e diz assim, poxa, mas para que eu vou estudar isso, ética ou filosofia? Bom, para que serve, então, estudar uma fundamentação ética da responsabilidade civil ou uma fundamentação ética do estudo da igualdade ou da política? Bom, e aí eu vou mostrar aqui para vocês para que serve, para justamente a gente ir adiante nisso. Eu estou de olho no horário aqui. Robert Alex, num livro chamado Teoria Discursiva do Direito, ele nos mostra o seguinte, que o direito ele possui uma dimensão autoritativa factual. O que é essa dimensão autoritativa factual? É o conjunto de leis, Constituição e leis. Ou até você poderia colocar de precedente vinculante, que na concepção até do Marinoni fazem parte da ordem jurídica. Especialmente os precedentes das cortes de vértice, né, as cortes superiores.
Então, assim, se você for considerar que o direito é só esse elemento autoritativo, esse elemento factual, tudo bem. Esquece tudo que eu vou falar hoje. Se você acha que o direito é formado só por leis, Constituição e precedente, esquece. Porque a minha concepção teórica, a concepção teórica do Robert Alex na teoria discursiva do direito, a concepção teórica de filósofos contemporâneos como John Finnis, Robert P. George, é uma concepção que pensa o seguinte, que o direito ele tem uma dimensão autoritativa, que é o conjunto das leis, precedentes, etc. Mas o direito também possui uma dimensão ideal, uma dimensão crítica daquilo que ele deveria ser. E é exatamente essa dimensão ideal, essa dimensão crítica, que faz com que a dimensão autoritativa evolua. É justamente essa dimensão ideal que critica as estruturas do que existe no direito e permite que ele possa progredir. Por exemplo, se você for pegar o artigo 223G da CLT, da Reforma Trabalhista, lá diz que o dano moral, ele é calculado com base no salário do trabalhador. Então, se o trabalhador ganha um salário mínimo e ele sofre um dano gravíssimo, o máximo que ele vai receber é 50 mil reais, 50 vezes o salário dele. Mas se ele é o engenheiro da obra e ele ganha 10 mil reais, ele pode receber 500 mil reais. Então, se você só tiver o elemento autoritativo para trabalhar, se você só tiver o elemento normativo, autoritativo, factual, que forma externa você vai ter para criticar essas estruturas? Né? E aí vem a pergunta: como nós queremos viver? A ética, de algum modo, a fundamentação ética de um instituto, ela busca trazer a explicação. É assim que a gente quer viver? Isso é certo? Isso é justo? Agora, cuidado. A fundamentação ética que eu vou apresentar para vocês é uma fundamentação ética calcada numa teoria filosófica específica. Você pode fazer um estudo no seu TCC, você pode fazer um estudo no seu mestrado, no seu doutorado, buscando uma justificativa ética calcada em Rawls, lá, o véu da ignorância, que tais regras da responsabilidade civil não passariam no teste da teoria da justiça do Rawls. Você pode fazer uma justificativa ética em Marx, de que um grupo econômico busca manter o seu status quo e que, por isso, muitas regras como diminuição do valor indenizatório em razão da culpa concorrente, diminuição do valor indenizatório com base no grau da capacidade econômica do ofensor, que isso são formas de proteger os empresários e proteger uma elite, e que o direito não pode representar essa estrutura de manutenção do status quo opressor, e que isso é injusto nessa perspectiva da ética, por exemplo, de Marx. Você pode buscar uma ética, sei lá, do Foucault, do pragmatismo jurídico, de Richard Posner, e vai dizer que a decisão do juiz em matéria de responsabilidade civil não pode ser só calcada na lei, tem que buscar quais as melhores consequências para a sociedade. Então, quando o juiz vai decidir, por exemplo, sobre o valor indenizatório do dano moral, e tem muitos trabalhadores ou muitos consumidores que estão naquela situação, o juiz deve pensar no impacto a longo prazo para a sociedade, se aquela empresa falir, quantas pessoas vão ser demitidas, qual o impacto no erário, etc. Você pode fazer uma análise de microeconomia, tem aí a teoria do Calabrese, do Coase, do Shaver, do Polanski, que são perspectivas que buscam uma análise econômica, né, do direito. Então, a perspectiva que eu vou trazer aqui, de fundamentação ética, é uma perspectiva de fundamentação ética das várias possíveis. Tá? Que é uma dimensão ética calcada nos bens básicos. Porque a minha fundamentação ética é uma fundamentação ética calcada nos bens humanos básicos. Porque a partir da Segunda Guerra Mundial, com a Declaração dos Direitos Humanos, com o impacto que essa virada humanista no plano internacional trouxe para o plano interno das constituições, eu estudei várias perspectivas éticas que poderiam ser aplicadas à responsabilidade civil e percebi que essa perspectiva ética que vou abordar, dos bens humanos básicos, é a que mais se aproxima desse ideal humanista, de valorização do ser humano prioritariamente. Tá? Então, em suma,
Seja se você for falar da minha perspectiva ética, seja se você for falar da do Marx, ou do Foucault, do Rawls, uma coisa é certa. Qualquer perspectiva ética vai buscar responder os elementos mais profundos de um instituto, no caso da responsabilidade civil. Então, se você for falar de uma perspectiva ética, você vai buscar responder o que justifica a responsabilidade civil, por que alguém tem que indenizar o outro, qual o caso central da responsabilidade civil, ou seja, qual a melhor forma, o melhor modelo de indenização. Quando as regras de responsabilidade são justas, quando elas são injustas, né? A gente coloca temas atuais aí, por exemplo, os pais são responsáveis, né, pelos danos causados pelos filhos maiores de idade que ainda estão sendo sustentados. E aí, qual é o bacana, qual é o brilho, qual é o barato de estudar a fundamentação ética? É que você não vai responder isso só com base no Código Civil. Você vai responder isso com base em teorias de justiça. Então, se eu te perguntar numa perspectiva factual, autoritativa, o pai responde pelos danos causados pelo filho maior, você vai dizer, o artigo 932 do Código Civil diz que os pais só respondem pelos danos dos filhos menores, logo não responde. Então, se a sua dimensão for só uma dimensão autoritativa, factual do que diz a lei, você está muito limitado. Mas, se você busca estudar uma fundamentação ética, você vai poder criticar essas estruturas legais. Como faz, por exemplo, o Nelson Rosenwald, o Felipe Braga Neto, o Cristiano Farias, no Tratado de Responsabilidade Civil, em que eles dizem isso é injusto, isso é errado. Os pais têm que responder pelos danos dos filhos maiores que não têm como se sustentar, que ainda moram com eles, que ainda são sustentados por eles, por causa dessa condição de justiça, dessa. Primazia da tutela da vítima, etc. Proteção da dignidade humana. E aí vocês vão ver lá no livro deles essa defesa. Mas se estiver preso apenas ao material autoritativo, bom, acabou a discussão. Tá? Então essa que é a importância de ser um filósofo, de ser uma filósofa da responsabilidade civil ou de qualquer outra área do direito. Porque ao ser filósofo ou filósofa, você não está preso ao sistema. E mais que isso, mesmo quando você aplica o sistema, essa aplicação do sistema você faz, mas você faz estando alinhado a fundamentos mais abstratos, mais amplos de racionalidade. Boa tarde, Matheus, Lielza, Maria, Fernanda, Edivânia, boa tarde a todos. Tá? Então, é para isso que serve estudar a fundamentação ética. Você, especialmente mestrado, doutorado, vai criar uma estrutura crítica, como foi, por exemplo, a tese de doutorado lá da Federal do Paraná, do Pablo Malheiros. É uma tese de doutorado filosófica sobre o nexo causal. Se ele fosse estudar só o nexo causal numa perspectiva de precedentes e de lei, bom, acabou, não tem tese de doutorado. Ele só teve a tese de doutorado porque ele pôde criticar essas estruturas da prática jurídica, que elas não estão alinhadas com aquilo que deveria ser. Tá? Bom, e aí o que acontece? Tem um filósofo alemão, que é o Dreyer, que ele diz o seguinte: olha, na medida em que uma ordem jurídica incorpora elementos éticos, como dignidade, igualdade, liberdade, ela passa a estar aberta a discussões éticas. Então, a nossa Constituição Federal, por exemplo, ela traz essa abertura ética. Ao colocar como direitos fundamentais a honra, a privacidade, a liberdade, a igualdade, e como base de todo esse ordenamento jurídico, a dignidade humana. E aí, se a gente for tratar de responsabilidade civil, o embrião do dever de indenizar é a própria justiça corretiva, né? Que é o dever de anular as perdas que eu causo na vida da outra pessoa. Mas o problema é que se eu for estar preso apenas ao material autoritativo, eu não vou conseguir investigar todas as situações em que a pessoa humana é violada. Eu não vou conseguir investigar todos os interesses que podem estar protegidos dentro do próprio ordenamento jurídico. Daí porque o instrumental normativo do dano moral, que é a violação dos bens extrapatrimoniais, ele incorpora, na minha concepção, um ideal mais amplo. Ou seja, a proteção da dignidade, da honra, da privacidade,
da integridade física, da integridade psíquica, para além de estarem na Constituição Federal, eles estão incorporados num ideal mais amplo de construção de uma sociedade que busca promover bens básicos do ser humano. Boa tarde, Diana. Então, aí vem a pergunta, né? Se a gente vai trazer uma fundamentação ética dos bens extrapatrimoniais, resta perguntar o que são bens extrapatrimoniais. Bom, todo ser humano ele possui um conjunto de bens que são protegidos juridicamente. A minha propriedade, né? Os meus bens particulares. Mas eu tenho também bens que são extrapatrimoniais, que eu não adquiro no mercado, na prateleira do supermercado. Que são bens que eu possuo pela condição de ser humano. Esses bens que eu possuo pela condição de ser humano e que são protegidos pelo direito são bens extrapatrimoniais. E eles são mais importantes do que os materiais. Por quê? Sem a minha vida, sem a minha integridade psíquica, sem a minha integridade física, sem a minha liberdade de pensar, de ir, voltar, ficar, sem a minha liberdade de pensamento, de crença, eu não consigo alcançar os outros projetos, os outros propósitos que eu possa ter na minha vida. Então, eu poderia dizer a vocês que os bens extrapatrimoniais, que, uma vez violados, geram direito de indenização por dano moral, são bens essenciais para o florescimento humano. Ou seja, são bens essenciais para que nós possamos promover ou alcançar os múltiplos propósitos de vida. Em outras palavras, se todos pudessem me agredir, se todos pudessem impedir a minha locomoção, se todos pudessem me humilhar, se todos pudessem falar mentiras a meu respeito, se todos pudessem acabar com a minha vida a qualquer preço, eu não conseguiria promover os meus múltiplos propósitos de vida. Então, esses bens extrapatrimoniais que estão protegidos implícita ou explicitamente na ordem jurídica são condições essenciais para uma realização humana. Tá? E eles estão propriamente relacionados ao dano moral. Só que, cuidado, eles estão relacionados ao dano moral se a gente for olhar para o direito privado. Mas, se a gente for olhar para os direitos fundamentais, para os direitos humanos, esses bens, do ponto de vista ontológico, eles também são, em maior ou menor grau, protegidos como direitos fundamentais. Eles são protegidos também como direitos humanos no plano internacional dos direitos humanos. Em suma, os bens extrapatrimoniais, quanto mais protegidos, mais se luta contra a coisificação do ser humano, mais se luta contra a instrumentalização do ser humano. Tá? E aí, qual é o grande perigo? Qual é o grande risco? O grande risco, o grande perigo é que nós fiquemos acomodados com material jurídico positivado. Como diz Guimarães Rosa, no Sertão, o animal satisfeito dorme. O animal satisfeito dorme. Então, se a gente ficar acomodado, não, a minha honra é protegida ali. Minha saúde é protegida. A vida é protegida. Então, está tudo tranquilo, está tudo ótimo, está na lei. Esse que é o grande perigo. Porque a partir do momento que a nossa análise ela se limita a uma análise formal, autoritativa, a gente perde o fio condutor de impulsionar a proteção do ser humano a um grau maior. E é exatamente isso que faz uma fundamentação ética. Tá? Então, o grande perigo é a gente entrar numa crise ética que, já digo, tem um artigo chamado Crise Ética da Responsabilidade Civil. Esse artigo conclui que nós já estamos vivendo uma crise ética. Porque o que seria uma crise ética? Seria uma constatação sociológica de que as práticas sociais, o judiciário, as práticas das empresas, dos empregadores, das pessoas em geral, estão desmantelando bens essenciais para a proteção do ser humano, bens essenciais para uma vida plena. Então, quando a gente tem grandes bancos, grandes concessionárias de serviço público, quando a gente tem operadoras de telefonia, empregadores, e a gente soma essas violações à morosidade do judiciário,
que o consumidor recebe daqui a 10 anos a sua indenização. A ineficácia da tutela coletiva, que está lá no livro do Hermes Onetti Júnior com Fred Didier, que a tutela coletiva não foi aquele sonho, né, que foi idealizado. Realmente há uma total falência da tutela coletiva. E quando a gente pensa na interpretação não autêntica do direito de Kelsen, capítulo 5 e 8 da teoria pura, que é exatamente que o direito ele acaba tendo uma textura aberta, existe uma interpretação autêntica, que é a interpretação dos tribunais, e existe uma interpretação não autêntica. O que é a interpretação não autêntica? É a interpretação do jurídico, das empresas, dos advogados em geral. E esse é o grande perigo, porque aí, como a gente tem muita interpretação não autêntica, lá no jurídico da empresa eu digo, olha, não, essa cláusula é válida. Isso aqui pode o consumidor voltar, pode ficar 4 horas na fila do banco, 10 horas na fila do banco, pode negar esse direito, porque na minha visão não viola qualquer direito. Então, para mim, nesse artigo, eu já mostro que existe, na minha percepção, uma crise ética, porque há um desmantelamento desse ideal de florescimento humano. Já há uma naturalização de violação de bens extrapatrimoniais. Algo que o João Pena, Pastora Leal e Denis Verbicano também contribuem muito na questão do mero de sabor, né? Categoria essa que vem sendo utilizado para negar os direitos e naturalizar as violações de bens extrapatrimoniais. E daí vem a proteção do ser humano na esfera já do direito privado é uma cláusula o quê? Aberta. Então, quanto mais a gente conhecer as justificativas filosóficas, as justificativas éticas, mais a gente vai conseguir progredir e sedimentar essa proteção. Então, na dimensão autoritativa, isto é, precedente e leis e Constituição, a gente poderia dizer o seguinte, nós temos esses 14 bens extrapatrimoniais. Ou seja, pela análise que eu fiz de mais de 100 livros sobre dano moral do Brasil e do exterior, e de precedentes, centenas de precedentes também, eu pude perceber que o dano moral, ele é aplicado, existe a condenação de dano moral, ou porque houve violação da vida, ou da exposição ao perigo, que está imbrincada com a vida, no caso, pessoas e trabalhadores que estão sem equipamento de produção de trabalho, consumidores que são expostos ao risco. Dano moral pela violação à honra, que é a reputação que você goza na sociedade, ou mesmo a honra subjetiva, né, que é aquilo que você considera de si mesmo. Dano moral pela ofensa à privacidade, como o caso do Big Brother Sadia, né? Tinham câmeras dentro de banheiros, do vestiário, ou mesmo divulgação de fotos íntimas. Aquilo que você gostaria de compartilhar apenas com quem você confia acaba sendo espalhado. Liberdade, seja com cárcere privado dentro de hotéis, restaurantes que não paga a conta, seja com casos até no direito do trabalho, né, que o empregador tranca as portas da fábrica e só abre no final, tem casos já no seu trabalho. Igualdade, casos em geral de discriminação de todo gênero, discriminação por ser nordestino, por ser nortista, discriminação de gênero, de transgênero, discriminação racial. Todos esses têm casos já no judiciário e a igualdade, além disso, está prevista expressamente na Constituição. O abandono afetivo, né, que advém do poder familiar, o dever jurídico de cuidar, de zelar pela prole. E temos também essa configuração de um interesse extrapatrimonial, interesse de eu ter a minha infância, a minha adolescência norteada por ambos os genitores. Né? A perda de tempo que a Corte Interamericana de Direitos Humanos entende que advém da liberdade. Né? Ser livre significa traçar um caminho e persegui-lo. Então, eu tracei um caminho de ficar 30 minutos lá na fila do banco, eu tracei um caminho de ligar só uma vez para cancelar um serviço, mas eu acabei tendo que ligar 50 vezes, eu acabei tendo que ficar 10 horas na fila do banco. Então, a perda de tempo ela pode ter um viés da violação da própria liberdade, mas alguns autores entendem que a perda de tempo ela está relacionada à própria integridade psíquica, né? Da perturbação da sua paz, enquanto você acaba sendo feito de marionete ali no âmbito, né, das relações de consumo, por exemplo. Temos também a integridade física, que os tribunais chamam de dano estético. Eu não gosto dessa nomenclatura. Né? Para mim, a integridade física ela é um bem extrapatrimonial, que se for violado gera dano moral. Tá? Porque o que acontece? Muitos tribunais e alguns autores entendem o seguinte,
que se eu sofro um corte no rosto, ou se eu sou atropelado por um ônibus e tal, ou se eu sofro um erro médico numa cirurgia e fico com uma cicatriz, as pessoas dizem assim, o Bona tem direito a dano moral pelo sofrimento e o dano estético por conta do enfeamento. Eu não gosto dessa nomenclatura. Eu entendo o seguinte, que houve violação da integridade física, que pode ser não só a violação da minha integridade corporal interna, como externa, né, anatômica, a minha integridade anatômica, ou mesmo a minha própria saúde, a piora da minha saúde com um erro médico. E, para mim, isso é dano moral. A forma como você vai quantificar, se eu sofri, se eu chorei, se eu perdi projetos de vida, isso já está numa segunda dimensão do dano moral, que não é mais de identificar que houve dano moral, e sim a quantificação, quando se estuda a magnitude desse dano. Então, sei lá, eu perdi uma perna, dano moral. Se vai ser 100 mil ou 500 mil, vai depender do impacto que essa perda da perna teve na minha vida. Tá? Temos também a integridade psíquica, né? Tem a ver com o equilíbrio mental que todos nós devemos ter. Então, quando a gente acaba sofrendo infortúnios nos serviços de companhia aérea, de operador de telefonia, ameaças, constrangimentos do empregador, do vizinho, isso pode prejudicar a nossa rigidez mental, em última instância, a integridade psíquica. Afeto a bens materiais, como a destruição de casa, a destruição de um objeto que tem um valor sentimental para você, a perda de ente querido, né? A morte de uma pessoa que você nutria um vínculo afetivo, a imagem que o Rosenwald fala, né, de uma tripartição da imagem, né? A voz, a fisionomia, os trejeitos que utilizam essa imagem sem autorização, como foi o que aconteceu com o Gabriel Medina, que a Nestlé começou a utilizar a imagem dele sem autorização, né? A Nestlé pegou a foto do Gabriel Medina e colocou no site dela. Quer dizer, claro que ele tem direito a dano moral, sem prejuízo do que o Rosenwald chama de lucro da intervenção e tudo, que é a possibilidade de ver aquilo que a Nestlé lucrou usando a imagem do Medina, mas por si só também já configura dano moral. Criação do intelecto, né? Obras de arte, músicas, melodias, partituras que são utilizadas sem autorização, e a perda de uma chance. Cuidado, a perda de uma chance numa ideia de dano material, ela existe, probabilisticamente falando. Tá? Mas também, por exemplo, uma pessoa que perde um voo, que o voo é cancelado e ela não consegue fazer a última fase de um concurso público. Para além do dano material, que é o aluguel, como a justiça vem dando aluguel, moradia, alimentação para a pessoa estudar mais de alguns anos para a magistratura, existe o dano moral também, de tantos anos que a pessoa ficou sentada ali estudando com aquele sonho que foi frustrado. Tá? Então a gente percebe também o dano moral pela perda de uma chance. E aí qual é o grande segredo para a gente refletir sobre esse assunto hoje? É que todos esses bens extrapatrimoniais, se forem violados, em última instância, eles estão aviltando o ser humano. O fio condutor que une todos esses bens extrapatrimoniais é a proteção do âmbito existencial do ser humano. Alguns chamam isso de dignidade humana. A dignidade humana seria um super princípio que abarca todos os direitos humanos, todos os direitos fundamentais e todos os bens extrapatrimoniais. Mas, minha posição, esses bens extrapatrimoniais todos têm uma justificativa ética. Veja, se eles existem, é porque está em livros, estão em precedentes ou em alguma lei. Alguns aqui não estão expressos em lei, como a perda de tempo, perda de uma chance, perda de ente querido, não estão expressos em lei, mas são criados por precedente. Mas e aí eu pergunto, existe alguma teoria ética que possa dar substrato à existência desses bens e que possam contribuir para que no futuro eles possam ser aperfeiçoados? Sim, é a teoria ética que eu vou apresentar agora para vocês. Robert Alex diz, né, que é preciso a gente buscar uma dimensão ideal do direito. Ao lado do aspecto factual, se você é um não positivista, logo você vai entender que a dimensão ideal ela pode ter impacto a essa dimensão real. Eu falo na minha tese de doutorado que a pretensão de justiça por trás do dano moral é o florescimento humano, é o respeito a bens básicos que permitem uma vida bem vivida.
Então, essa dimensão ideal, que eu vou falar agora dos bens básicos, ela, de algum modo, está por trás, está amparando essa dimensão institucional, factual. E aí vem, finalmente, a dimensão dos bens extrapatrimoniais a partir de uma perspectiva ética. Então, eu vou começar com vocês com a perspectiva dos bens humanos básicos, tá? Então, os bens humanos básicos, ser, capacidade, subjetividade, personalidade, religião, felicidade, plano coerente de vida, etc., paz interior, amizade, são todos bens que, na filosofia clássica, eles são considerados bens essenciais para uma vida bem vivida. Então, você pode entender esses bens humanos básicos a partir de teóricos mais antigos, como Aristóteles e Tomás de Aquino, e você pode entender esses bens humanos básicos a partir de interlocutores contemporâneos, como a Barry B. Donnelly, o Robert P. George, o John Finnis, que são teóricos contemporâneos que endossam essa teoria. Então, agora eu vou trazer alguns exemplos. Infelizmente, por conta do tempo, eu não vou poder falar de todos, tá? Mas eu vou mostrar alguns exemplos de como esses bens básicos, que são essenciais para o florescimento humano, em suma, para a felicidade, em última instância, para o bem comum, eles estão sedimentados e eles se entrelaçam com os bens extrapatrimoniais. Então, vamos pegar aqui o caso da Beberrin Donnelly. Ela diz o seguinte, que o ser humano, para ter uma vida bem vivida, ele precisa ter o respeito ao ser, a capacidade, a subjetividade, a objetividade, a personalidade e a política. Então, vamos analisar primeiro aqui o ser. O que significa o respeito ao ser? Significa o respeito à capacidade de interagir e se comunicar. Opa! O que isso tem a ver com dano moral? Capacidade de interagir com o outro e de se comunicar tem a ver com liberdade. Então, quando no âmbito autoritativo, institucional, se tem dano moral pelo cárcere privado, se tem dano moral porque eu perdi a capacidade de fala num acidente, de algum modo, por trás desse dano moral se está protegendo um aspecto essencial da existência humana, que é a capacidade de interagir e se comunicar. Além disso, o ser humano necessita de recursos para garantir sua existência. Porque o STJ acabou de reconhecer dano moral pelo atraso reiterado de pensão alimentícia? Porque para viver é preciso ter um mínimo de recursos para garantir sua existência. A moradia e a alimentação estão relacionados a isso. Sentimento. O sentimento que a Beberrin Donnelly desenvolve na sua teoria está relacionado exatamente ao equilíbrio do aspecto psíquico, que, de algum modo, também acaba dialogando não só com a integridade psíquica, como a própria honra e a intimidade. O respeito aos sentimentos, você lendo a obra da Beberrin Donnelly, você percebe que ela também busca a proteção daqueles fatos que você quer guardar para si e daquela reputação que você quer preservar, seria a honra, e corpo e mente vulnerável. Ou seja, o ser humano precisa ter o respeito a que o corpo dele e a mente dele são vulneráveis. Integridade psíquica e do corpo, integridade física. O que, no aspecto ético, fundamenta alguns casos de indenização por dano moral. Outra questão importante, aqui eu coloquei alguns exemplos, erro médico com a piora da saúde, divulgação de fotos íntimas, rompimento de noivado inesperado, agressões verbais, humilhações, deformidade física. Eu coloco entre parênteses o correspondente ético e o correspondente autoritativo. Então, deformidade física, o correspondente ético, o corpo vulnerável, o conceito de corpo vulnerável. O correspondente jurídico, integridade física. Aí você pergunta assim, mas se tem um correspondente ético e um correspondente autoritativo, qual a importância, então, de estudar os bens, a fundamentação ética? Justamente para a gente não perder de vista que a gente tem que lutar contra a coisificação, contra a instrumentalização do ser humano. A importância de estudar a fundamentação ética é buscar um contínuo de sempre proteger e florescer o ser humano. Então, se você pega outra dimensão essencial dos bens básicos, né, da Beberrin Donnelly, tem uma perspectiva individual, e essa perspectiva individual, subjetiva, ela não pode ser um fim em si mesmo. Eu tenho que moldar o meu fim individual com um fim
um modelo de vida social. Ora, o que isso tem a ver com dano moral? Isso tem a ver com dano moral, mero de sabor. Porque há muitas situações que, para mim, são horripilantes, são desastrosas. Né? Situações de, por exemplo, foi negado um plano de saúde, um atendimento demorou 1 hora, para mim é um horror. Opa! Mas para uma vida humana ser boa, não basta pensar numa perspectiva individual. É preciso pensar nessa vida humana numa perspectiva individual, que em última instância galgue degraus para uma vida do bem comum. Então, isso é importante, esse conceito, para entender a categoria do mero de sabor. Sim, categoria do mero de sabor são situações que só para aquela pessoa é um descalabro. Mas numa perspectiva coletiva, é algo corriqueiro, é algo comum, né? E que se equipara de sabores do cotidiano que todo mundo tem que sofrer. Um dia desse eu estava com meu filho, né? Meu filho suado, porque faltou energia, sem desenho animado. Passou assim 1 hora sem desenho animado, sem ar-condicionado, sem ventilador, sem nada. E ele suado, chorando, eu olhei para a cara dele e disse assim: que bom, meu filho, que você está chorando. Que bom que você está sofrendo. Faz parte da vida. Você vai chorar e sofrer muito ainda. E ele chorando e suado. Que legal, meu filho, que você está chorando. Pode esgoelar, chorar, não tem problema. Isso é normal. E eu jamais vou entrar com dano moral dizendo que ficou 1 hora sem energia elétrica na minha casa. Mas tem gente que entra. Tem gente que entra porque ficou 1 hora sem energia elétrica. Uma coisa é a pessoa ter problema de saúde, um respirador, alguma coisa. Mas, poxa, dizer que ofende o florescimento humano, falta de 1 hora de energia elétrica, é algo assim até jocoso. Né? Até jocoso. Porque há certos infortúnios que são essenciais, que são inerentes à vida humana. E aí, essa categoria é importante para compreender, por exemplo, o mero de sabor. Então, para vocês verem que a fundamentação ética não visa proteger o ser humano a qualquer custo, e ela busca racionalizar também essa proteção. Outra questão importante, capacidades e atividades. Ela diz o seguinte, que uma vida bem vivida é uma vida em que o ser humano pode exercer toda a sua plenitude de capacidades, de habilidade. Então, se eu gosto de jogar futebol, se eu gosto de tocar um piano, se eu gosto de tocar violão, se eu gosto de cantar, uma vida bem vivida é uma vida que eu possa exercer e aflorar essas potências. Né? E aí a gente consegue perceber essa fundamentação ética a partir de critérios de quantificação, por exemplo, que chamam de dano existencial, dano ao projeto de vida, está muito relacionado a situações danosas que a pessoa perde essas capacidades, não pode mais exercer tais sonhos, tais projetos, a pessoa não vai conseguir mais desenvolver certas habilidades de plantar, de colher, de tocar, de cantar, de praticar um Cooper, de jogar um esporte. Então, isso está fundamentado não só com a identificação, né, do dano moral, mas também com a compreensão da magnitude danosa e uma investigação de quantificação adequada à proteção desse florescimento humano. Temos também a dimensão pessoal e política. E aí vem a grande questão. Muita gente diz que essa teoria de fundamentação ética é uma teoria subversiva que não respeita a legalidade. Mentira. Por exemplo, a Beverly Donnelly, ela diz que existe uma dimensão pessoal daquilo que nós consideramos justo ou injusto, mas existe uma dimensão política. O ser humano é um animal político e, portanto, existe a necessidade do respeito ao material autoritativo. Tá? Agora, esse material autoritativo não é a qualquer custo, por isso que ele pode ser criticado a partir de outras categorias. Temos também, gente, para finalizar, falando bem rapidamente aqui, quem tiver interesse, depois eu mando o material onde eu mostro a fundamentação ética de todos os bens extrapatrimoniais aqui, ó. Sentimento, fundamenta esses bens extrapatrimoniais. Mente vulnerável, esses bens. Capacidades, esses bens. Corpo vulnerável. Conhecimento, capacidade de interagir. Amizade, plano coerente de vida. Não vai dar tempo de falar de todos os bens extrapatrimoniais com fundamentação ética, mas eu mando depois, ó. Experiência estética, etc. Então, para resumir, gente, e realmente eu conseguir pelo menos passar uma mensagem, nós temos uma outra teoria do Mark Murphy, que é uma teoria também calcada nessa tradição clássica, de que existem 9 bens humanos básicos, ou seja, existem 9 dimensões da vida humana que são essenciais para a sua eudaimonia, para o seu florescimento. Então ele fala vida,
E quando ele fala sobre a vida, ele diz que a vida é pré-requisito para perseguir qualquer outro caminho. A proteção da vida, ela está quando você contrata plano de saúde, quando os médicos estão tentando salvar a sua vida. E no campo do dano moral, a gente tem a proteção da vida não só no dano moral pela perda do ente querido, como também no caso da exposição ao perigo. Em situações degradantes, a gente percebe fixação de dano moral, e aí eles fundamentam na saúde, etc. Mas, em última instância, numa perspectiva ética, a proteção na vida, ou seja, a preocupação em manter-se vivo. Existe também o bem do conhecimento, que significa dizer que sempre que alguém busca o conhecimento, ela está em melhor posição do que outra que não busca. A gente pode perceber o dano moral aqui por violações. O abandono afetivo está relacionado ao conhecimento, porque a falta de instrução, a falta de cuidado e zelo com alguém que está na infância e na juventude, mas também em situações de falta de transparência em relações negociais, por exemplo. Experiência estética está mais ligada a critérios de quantificação. Experiência estética é o poder de apreciar bons vinhos, boas músicas, boas artes, de apreciar o aspecto do belo. E a experiência estética, muitas vezes, ela é ofuscada com certos danos que você sofre. E a experiência estética vai ser um critério também de quantificação. A perda que você tem de apreciar o belo. Excelências e performances gerais e no trabalho, né? Excellence in play and work. Excelências nas tarefas do dia a dia. O que acontece? Muitas situações danosas, você não vai conseguir mais levantar o braço para pentear o cabelo. Tem uma cliente minha que bateu o ombro e ela não consegue mais dormir. Se você for um jurista só autoritativo formal, você vai dizer, dano moral em 10 mil, dano moral em 15 mil. Se você for um jurista alinhado com uma ideia de florescimento humano mais ampla, mais profunda, e entender que esse manancial autoritativo está numa empreitada mais ampla de percepção da vida humana, você vai ver, poxa, ela tá doendo para dormir, ela não consegue pentear o cabelo, ele não consegue mais lavar a louça, e você vai colocando isso como critério de quantificação de dano, porque você conhece o objetivo último da ordem jurídica em relação à responsabilidade civil do dano moral. Tá? E aí nós temos outras questões, enfim, de paz interior, que estão relacionadas ao equilíbrio mental, que também acabam justificando o dano moral pela integridade psíquica. Mas, infelizmente, nosso tempo está sendo tomado e, por hora, eu vou encerrar e vou deixar o meu e-mail para quem quiser esse material, pode me mandar um e-mail. Eu vou colocar bem aqui, alexandrebona@yahoo.com.br, tá? E aí eu fico à disposição, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Eu estou à disposição para qualquer troca de e-mail, de pesquisas através desse e-mail eletrônico e também para tirar eventuais dúvidas e reflexões. Obrigado a todos, gente. Obrigado, Bona. Obrigado pela excelente palestra. Fico feliz em poder ouvi-la e discutir contigo. Excelente, meu amigo, excelente. Estamos vendo aqui uma série de comentários positivos. A professora Rafaela Naugaroli está conosco também. Obrigado pela presença. Rafaela, Plana. Ótimos colegas do IBER que estão conosco nessa tarde aqui. Legal. Então, Bona, eu já tenho uma pergunta aqui no chat. Se o pessoal já quiser ir fazendo perguntas, já estamos disponíveis. Quem quiser fazer uma pergunta por vídeo, por áudio, a gente pode liberar também. É só pedir aqui no chat que a gente vai organizando. Eu recebi uma no meu privado, da Vanessa Nascimento, e eu vou ler para ti, e depois, se não tiver mais, eu também quero entrar na fila para fazer perguntas, tá ok? Então, vamos lá. Levando em consideração que a vida não se pode quantificar um valor, como posso pleitear dano moral em desfavor do plano de saúde, que não deu o devido atendimento e que, por consequência, houve a morte do paciente? Acredito que, enfim, dá para fazer um discurso bem ligado com o que estava expondo, com esse problema que foi levantado pela Vanessa. Perfeito. Obrigado, João. Obrigado, Vanessa. Uma vez eu estava conversando com o professor Donald, lá em Oxford,
E aí eu perguntei para o Donald, eu estou investigando critérios de quantificação do dano moral, como é que funciona na Europa e tal. Ele me passou alguns livros, eu passei a estudar e disse o seguinte: não existe uma matemática, não existe uma fórmula cartesiana de quantificar o dano moral. E esse é um problema mundial, não existe. Então, quando eu digo o seguinte, que em razão de faltar oxigênio no Abelardo Santos, meu parente morreu, no hospital público aqui do Pará, que meu parente morreu, o João Vitor Pena pode dizer que isso custa 80 mil reais. Meu pai ter falecido por conta de uma negligência de um hospital público. Mas pode o Arthur Magalhães? Não, eu entendo que é 300 mil reais. Infelizmente, não existe uma fórmula matemática. Agora, não é porque não existe uma fórmula matemática que nós vamos abandonar qualquer critério. Então, o que eu busco combater, tem um artigo meu sobre quantificação do dano moral, é tirar o valor indenizatório como se tira um coelho da cartola, como Zeus criou Atenas, né? Então, olha, diante da magnitude do dano, fixa o dano moral em tanto. Não, você tem que dizer que houve um prejuízo a práticas do dia a dia, que houve um prejuízo a projetos mais amplos na vida daquela pessoa, que de algum modo houve um sofrimento, um nível de sofrimento, de dor X, que isso impactou em tais dimensões sociais, individuais e tudo. Então, tem um estudo meu, um artigo onde eu falo sobre esses critérios de quantificação, mas eles são só parâmetros, né? E no mundo inteiro não se tem um critério matemático para se aferir o valor indenizatório. Então, no caso de morte, isso vai depender do julgador, mas não significa que ele está totalmente livre. Os critérios que ele fosse utilizar estão sujeitos a recurso, né? Agora, não adianta ter só um material autoritativo legal, né? Porque o material autoritativo legal, se a gente for olhar o Código Civil, diz: o dano mede-se pela extensão, o valor indenizatório mede-se pela extensão do dano. Então, se for só um material autoritativo e não tiver nada mais belo, mais profundo para investigar sobre a vida humana, até mesmo vão faltar argumentos para aumentar, né, o valor indenizatório. Perfeito, Bona. Até aquele negócio que a gente sempre fala, assim, escrevi um artigo com o FAMPA sobre isso também. Os critérios, eles não são como se fossem critérios matemáticos de levantamento. Eles são parâmetros, são coisas que você deve levar em consideração ou não deve levar em consideração na hora de pensar um valor pecuniário, né? Com certeza é o que eu defendo também. Eu vou continuar nas perguntas aqui, estamos recebendo outras. Vamos lá. O Rafael Bizelli, também colega nosso do IBERC. Professor, qual a sua opinião sobre se reconhecer dano moral decorrente de dano patrimonial? Exemplo de furto ou destruição de um objeto de família, tá? Tu queres que eu vá lendo outras ou já reúno? É melhor ir respondendo ponto a ponto. Ótimo, então já está essa. Perfeito. Nessa questão do aspecto de dano moral pela perda patrimonial, eu acho fundamental uma divisão que se faz entre dano-evento e dano-prejuízo. O dano-evento, ele pode ser de um bem extrapatrimonial ou de um bem patrimonial. Mas o dano-prejuízo vai depender. Por exemplo, se eu te dou um corte no teu rosto com uma garrafa de vidro, qual o dano-evento? Integridade física, que é um bem extrapatrimonial. Mas qual a consequência lesiva? A consequência lesiva também extrapatrimonial, que envolve o enfermamento externo, envolve a dor, o sofrimento, o transtorno, mas também a consequência lesiva ela é material, com remédio, a cirurgia, né, para reparar. Então, vai depender. E às vezes o inverso acontece. Às vezes a violação de um bem patrimonial. Por exemplo, você invadiu o muro da minha casa. Como aconteceu aqui em Belém, do lado de um supermercado, um caminhão invadiu o muro da casa da mulher, quebrou o muro. Qual o bem violado, dano evento? Patrimonial. Qual a consequência lesiva? Patrimonial, que é a construção do muro, e moral, porque o transtorno que ela teve para reconstruir aquele muro e afetou o dia a dia dela foi enorme. Então, eu entendo que é possível, né? Um furto e roubo. Agora, não necessariamente, vai depender da situação, porque às vezes o dano é só patrimonial mesmo. Então, o banco descontou R$1.000 da minha conta. É só dano material.
Perfeito, Bona. Vou ler mais uma aqui. Vamos lá. O André Maciel Ferreira. Tendo em vista uma sociedade pluralizada como a atual, uma concepção ética da responsabilidade civil que leva em consideração critérios de vida boa, pode ser vista de forma desconectada de uma concepção também moral dessa mesma responsabilidade, entendido isso como busca por critérios universalizáveis. Conseguiste entender? Perfeito. Ele coloca uma sociedade plural, uma concepção ética que leva em consideração critérios da vida boa pode ser vista desconectada com uma concepção também moral, considerando que se busca critérios universalizáveis. Bom, e aí o que acontece? Deixa eu falar. Uma vez eu fui ler alguns livros de como se trata o dano moral na Europa e como se trata o dano moral nos Estados Unidos. E eu me surpreendi porque é muito parecido com o Brasil. Privacidade, honra, agressões, né, integridade física, integridade psíquica. Uma coisa e outra a gente vai ter de diferente em relação a bens que são protegidos no âmbito do compensatory damage, né, ou do dano moral, ou do dano moral. E aí se percebe o seguinte, é que se a gente tiver uma concepção de vida boa, atenta só a uma cultura localizada, a um tempo, a um lugar geográfico, né, específico, eu acho essa uma concepção um pouco limitada. Eu acho que sim, a gente pode buscar critérios mais universalizáveis, e é o que faz, em algum modo, a teoria, por exemplo, dos direitos humanos, que busca dizer que o trabalho forçado viola a humanidade em qualquer lugar do mundo, que a escravidão viola a humanidade em qualquer lugar do mundo, que a discriminação de qualquer gênero viola a dignidade em qualquer lugar do mundo. Eu acho que é possível buscar. Agora, também eu busco uma forma mais equilibrada de compreender, por exemplo, a partir da própria Beverly Donnelly, ela fala que tem uma dimensão política, né, de respeitar o material também legislativo. Eu acho que algumas questões são setorizadas, algumas questões são particulares, nem tudo é universalizável. E a própria teoria que eu apresentei, a fundamentação ética que eu apresentei, está aberta de algum modo a essa abertura, está aberta de algum modo a essa forma particular de compreender. Porque, por exemplo, não tem quilombola na Alemanha. Não tem quilombola na Alemanha. Muitas coisas culturais só existem no Brasil, só existem no Pará. E a gente vai poder ter uma percepção também localizada. Mas alguns aspectos essenciais para a vida humana eu entendo que são universalizáveis. Perfeito, Bona. Eu vou ler a próxima pergunta, que é do Arthur Magalhães, e eu acho que, por ela ter uma certa proximidade com a pergunta que eu ia te formular, e com a anterior também, vou também falar. Boa noite, obrigado pela excelente exposição. Gostaria de ouvi-lo sobre os meios aptos a fomentar o florescimento humano. Penso aqui nas hipóteses de ocorrência de um não reconhecimento do indivíduo em relação a determinado bem, considerado básico, de modo tal que ele não atribua um valor positivo a ele. Assim, qual o espaço da autonomia do sujeito? Eu ia te formular uma pergunta parecida. Eu tenho duas perguntas, uma no nível filosófico e outra no nível dogmático, né? Mas a primeira, no nível filosófico, é um pouco parecida com a do Arthur. Eu entendi, e aí tu pode até me corrigir na exposição que tu fizeste, se eu falhei, que o modelo ético que tu puxaste desses autores da tradição mais clássica, né, que tentam remontar Aristóteles, aí vem a Donnelly que citas, mas também o Mark Murphy, o John Finnis, que estão trazendo essa ideia de bens humanos básicos e atualizando essa ideia de bens humanos básicos, ele, em certo sentido, tem, pelo um ponto específico que tu falaste da Donnelly, uma visão coletivista. Então, a gente, em certo sentido, teria que formular um modelo ideal de sujeito, tá? Para poder entender um modelo ideal de vida boa. E esse modelo ideal de vida boa, ele não é individual. Ele tendo em vista o bem comum e por isso ele é coletivo, tá? Eu acho que o Arthur pergunta nesse sentido, qual é o espaço da autonomia do sujeito nesse sentido? É uma pergunta de um liberal fazendo para ti, assim, como é que você lida com a questão do liberalismo? Como é que esse modelo lida com a liberdade humana? E se, aí vem o que eu quero agregar na pergunta, como é que
será que a adoção de um modelo como esse, na hora que a gente vai partir para a parte um pouco mais prática da determinação e resolução de problemas concretos, ele não pode ser limitador? Eu vou usar o exemplo que tu citaste da tua cliente, no caso, quando ela sofreu sofreu um dano ao braço, né, e que faz que ela não consiga dormir. E digamos que no caso específico dela, a gente consiga identificar que esse dano ao braço dela, para ela, foi especificamente muito impactante. Então, se a gente levasse em consideração um modelo de vida boa, mais tradicional e universalizável, a gente talvez não conseguisse identificar o tamanho e a extensão do dano para ela, porque ela tem, no nível da sua individualidade, um apego muito grande ao braço ou o que o braço pode fazer para ela. Tá? É esse o ponto que eu talvez ficasse em dúvida do porquê escolher essa linha de fundamentação ética, entende? Muito bom, cara, muito bom. E agradeço por poder discutir isso com vocês, porque uma das maiores injustiças que fazem com essa fundamentação que eu acabei de apresentar a vocês é exatamente acusar esta fundamentação de criar um ideal de ser humano que é intransponível às individualidades de cada um. E exatamente é o oposto, tá? Então, eu já vou explicar por que isso não tem nada a ver com o ideal de ser humano, digamos, no aspecto coletivo. E também já explico que a justificativa para estudar essa linha teórica, ela tem a ver por ser uma linha teórica mais consentânea com o ideal humanista da nossa ordem jurídica. Então, vamos lá. Por que é injusto? Por que é uma acusação indevida dizer que essa teoria busca idealizar um ideal de ser humano, idealizar um aspecto de bens básicos do ser humano, desconsiderando as individualidades? Pelo seguinte, quando eu falo dos bens humanos básicos, tá? Esses bens humanos básicos, eles são básicos em abstratos e no plano pré-moral. Quando eu passo para o agir e para a vida concreta, eles se realizam em intensidades totalmente diferentes, justamente porque cada ser humano é único e irrepetível. Isso já diz o MacIntyre no Depois da Virtude. Então, vou dar aqui alguns exemplos para mostrar isso para vocês. O conhecimento é um bem humano básico. A sociabilidade é um bem humano básico. Só que o que acontece? Eu posso ser um nerdzão que queira usar na minha vida apenas ficar lendo o dia todo numa biblioteca e eu não gostar de festa, eu não gostar de me reunir com amigos, não gostar de me reunir em congressos e eu gosto só de estudar. Ou, em alguns casos, por exemplo, tem um outro bem humano básico que é o jogo, né? Que seria a prática de atividades triviais, que não tem a ver com dinheiro, nem com algum aspecto profissional, que é o baralho, é o futebol, é o lazer em geral, ou a experiência estética. Então pode ser que eu seja um cara que não gosta de ouvir música, que não gosta de apreciar arte, e gosto mais de estudar. O que essa teoria que eu apresentei considera irrazoável? Que eu só estude a minha vida inteira e não tenha contato com ninguém, não aprecie nenhum tipo de arte, não tenha apreço nenhum pela minha vida, né? E não tenha qualquer tipo de prática que espareça a minha cabeça. Mas as intensidades vão variar. Então, por exemplo, um grande intelectual que não gosta de nenhum tipo de sociabilidade, ele vai promover mais o bem do conhecimento. Mas uma hora e outra ele vai dar uma aula, sociabilidade. Uma hora e outra ele vai, sei lá, jogar uma palavra cruzada. Ou uma hora e outra ele vai apreciar um Legião Urbana ou um Led Zeppelin. Nem que seja. Aí ele está realizando os bens humanos básicos em intensidades distintas, porque cada ser humano é único. Assim como tem pessoas que são felizes e realizadas porque vivem em festa, ou vivem em congresso, ou vivem dialogando e conversando com os amigos, estudam pouco, etc. Então, o modo de realização desses bens são totalmente diversos na vida de cada um. Tá? Então, aí vem a conclusão que eu vou chegar a vocês. Qual é o objetivo dessa teoria ética que eu mostrei? Não é fazer com que cada indivíduo viva de modo igual, promovendo todos esses bens humanos. Não. É que o Estado, através da categoria responsabilidade civil, claro, esses bens básicos são promovidos pela família, são promovidos pelos vizinhos, por cada um. Mas que, no caso da responsabilidade civil, ela tem o seu papel
ela tem a sua parcela de contribuição na proteção e na compreensão de importância de que esses bens são essenciais para que cada ser humano possa projetá-los, possa organizá-los a promover o seu projeto de vida. Então, por exemplo, vou falar do meu caso aqui. Eu gosto de me reunir com os amigos, eu adoro conversar com meus alunos, eu adoro ir para congressos, mas em algumas situações eu passo, sei lá, a semana inteira só estudando e escrevendo. Então, vamos imaginar que a minha internet fique uma semana fora do ar. Tá? Uma semana, uma internet horrível, exatamente no período que eu estou escrevendo um artigo por uma obra coletiva, etc. No momento que o juiz for avaliar o meu dano moral, ele não deve levar em consideração o arranjo dos bens básicos para qualquer pessoa. Ele deve levar em consideração ao me perguntar na audiência, ao falar com as testemunhas, ao investigar o meu caso, porque cada ser humano é único e irrepetível. Ao levar em conta o meu caso, ele vai levar em conta a importância que os bens têm na minha vida e ele vai dizer, poxa, esse cara, a internet voltou, mas ele não estava vendo Peppa Pig. Ele estava ali naquela semana preparando um artigo para uma obra coletiva, ele estava fazendo a tese de mestrado ou de doutorado dele, ou ele é um professor que precisa se comunicar com os alunos. Então, a excelência em performances, né? A questão do plano coerente de vida, etc., vai ser levado em conta muito mais forte neste caso. Do contrário de uma pessoa que passa o dia todo viajando e ficou com uma semana sem internet. Então, o olhar da responsabilidade civil mais ético é um olhar mais individualizado às peculiaridades de cada um. Tá? Ou seja, de modo a que se eu perco meu dedo, essa magnitude danosa não é a mesma magnitude que se perde o dedo de um pianista. O impacto danoso na vida dele é maior. Embora os bens humanos básicos que deem substrato aos bens extrapatrimoniais sejam os mesmos, a magnitude danosa vai ser diferente, o impacto na vida de cada um. E aí a pergunta do Pena em relação ao aspecto prático, a minha resposta é a seguinte: não é que todo juiz, ou todo jurista, ou todo pesquisador de responsabilidade civil tem obrigação de estudar os bens humanos básicos ou estudar a filosofia da responsabilidade civil. Não. Agora, é até a história, eu estava conversando com o pessoal aí, eles falaram o seguinte: não, Bona, um absurdo que tu falaste, a gente estava falando sobre música, porque tu gostas do Charlie Parker, tu gosta do Chico Buarque, tu gosta do Tom Jobim, mas muita gente não tem oportunidade de ter acesso ao Tom Jobim, de entender isso, isso, aquilo, outro. Aí eu disse, tudo bem, essas pessoas elas têm que ter políticas públicas para ter acesso ao Tom Jobim, ao Charlie Parker. Eu tenho, e eu vou apreciar isso. Né? Ou seja, os juízes não são obrigados a entender essa fundamentação ética, mas se tiverem, melhor. Porque se tiverem essa fundamentação ética, eles vão poder criticar essas estruturas ou, mesmo que não seja para subverter o direito, eles vão poder aperfeiçoar o direito posto. Então, a partir do momento que, por exemplo, um estudante de mestrado ou de doutorado, ele tem como base só a lei, só a Constituição e só as obras dogmáticas, para mim essa é uma visão um pouco limitada, especialmente se tratando de dano moral, que é uma cláusula aberta. Então, eu penso que o estudo de fundamentação ética, a fundamentação ética que eu apresentei é uma das possíveis, mas eu entendo que sempre tem que se buscar uma fundamentação ética para isso. Então, a pessoa que é a favor da reforma trabalhista, daqueles artigos que diminuem quanto indenizatório por causa da capacidade econômica do ofensor, etc., pode buscar um viés pragmático, um viés economicista, de proteção das empresas, etc. Mas ele vai estar mais fortalecido. Quanto mais fundamentos fora do direito ele tiver para amparar esse manancial jurídico, mais fortalecido ele vai estar em seus argumentos. Perfeito, Bona. Obrigado pela resposta, meu amigo. Vou ler mais uma, e eu acredito que já seja a última do nosso bloco aqui do chat, e vou formular mais uma pergunta que eu também gostaria de te ouvir, mas antes eu queria... a gente está com o professor Davi Silva conosco, e ele pediu para falar. Davi, está por aí? Estou mudo. Pronto, liberei aqui, Davi. Eu estava mutado. Tudo bem? Pronto. Pode tirar teu vídeo se quiser, enfim. Fica à vontade. Não sei como estão os palestrantes ou os nossos alunos, mas eu estou em casa, num feriado, então acho que não está bem. Acontece. Sim, não estou com aquela sim. melhor imagem para aparecer no vídeo. Não sei vocês. Bom, boa tarde a todos e a todas. Alexandre, boa tarde, bom
bom saber que esse curso se encerra, um curso que foi gestado, né, pensado pelo professor João Vitor Pena. Também, em grande parte, eu sei que ele divide essas ideias dos estudos em torno da responsabilidade civil com você, junto no IBERC, e é uma honra para a FACE, Faculdade Ideal, poder contar com esses dois promissores pesquisadores. Já nem podemos dizer promissores, eu acho que já podemos dizer em processo de consolidação, porque ambos têm um desempenho muito significativo no âmbito do direito privado no nosso país. Prova disso são as participações que ambos têm feito junto ao IBERC e a outros professores de renome nacional, como a gente pode acompanhar, né, nas palestras em que Rosenwald constantemente está. Rosenwald também é do grupo, dá aula no Damásio, dá aula no IBMEC também, né? Como também o Felipe Quintela, dentre outros que foram organizados nessa série estruturada aí na gestão, na curadoria do professor João Vitor, e com certeza contribuiu também bastante para esse pensamento aí o professor Alexandre Bono. Então é uma honra ter vocês dois, tá? Eu me lembro muito bem quando eu convidei o Alexandre para vir para a faculdade, ele ainda estava nos Estados Unidos. Se eu não me engano, ele fez o período do sanduíche dele em 2 países. Ele passou um tempo nos Estados Unidos, ele estava visitando Harvard, se eu não me engano. Logo quando eu mandei a mensagem, não sei se tu te lembras, Alexandre, eu te mandei a mensagem pelo Messenger. Alexandre, não te conheço, gostaria de te conhecer. E ali a gente acabou criando uma amizade cívica, né? Uma oportunidade de dividir qualidade e conhecimento, e conseguimos trazer ele para a faculdade Ideal. E eu vejo que ele é bastante feliz com os alunos e bastante feliz com todos que estão aqui. Então, Alexandre, renovo com você esse compromisso sempre. Obrigado, viu? Obrigado pela tua palestra, que eu sei que é um sucesso. Assim como também eu me lembro do João, né, da gente conversando sobre educação. É uma preocupação constante minha e do João. É um tema, viu, Alexandre? É uma temática constante dos nossos debates, educação jurídica. Desde que o João estruturou o Teoria Pura e a Lajupa, e, de alguma forma, nós nos encontramos ali atrás e continuamos esse encontro permanente, hoje trabalhando juntos aqui na Faculdade Ideal. Então, é uma honra ter João e ter Alexandre no corpo docente dessa faculdade que tem 20 anos de tradição. Assim como também é uma honra ter nossos alunos num feriado, juntamente com certeza, uma audiência nacional. Deve ter pesquisadores, pessoas de outras universidades aqui. Tinha muito inscrito de universidades federais. Vários alunos da FACE que eu já reconheço aqui pela imagem, o Atanis, a Lana, a Cleise, dentre outros, né? São muitos que estão aqui. Então, você vê que numa quinta-feira de Corpus Christi, a vontade de aprender, quando você encontra 2 professores de excelência que engajam, que apaixonam, que transmitem curiosidade de pesquisa. E isso é algo que constrói o caminho. Foi assim que eu comecei, foi assim que, com certeza, essa mosca azul da pesquisa ou da ciência mordeu alguma hora um de vocês, e aí vocês foram para o mestrado, para o doutoramento e assim sucessivamente. Espero que aqueles que não estão no mestrado e no doutoramento queiram ir, porque vale muito a pena, é uma experiência transformadora, é uma experiência única, e aqueles que são nossos alunos, né, após mestrarem e se doutorarem, venham dar aula. Seria uma honra ter os nossos alunos egressos como professores vindo para a faculdade. Olha ali, a Lielsa, socióloga, pesquisadora e bacharel em Direito. Seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda. Alexandre, não pude assistir tua palestra, mas eu já li parte da tua tese e não me arvoro a fazer perguntas, porque eu quero só aprender com você e com o João. Tá? Então, sejam felizes, aproveitem esse restinho de feriado e vamos encerrar o nosso semestre com tranquilidade, com calma, com alegria, para as nossas férias tão sonhadas a partir de 6 de julho, onde a gente vai poder ter um descanso merecido desse semestre de muita luta. Então, obrigado a todas e a todos, e eu espero que a gente se veja sempre. A faculdade sempre está com esse espaço para a gente debater, conversar, ser feliz aprendendo e construir conhecimento. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Pena, se tiver o horário já adiantado, pode encaminhar as perguntas por e-mail, né? Não sei como é que está o horário de vocês. Eu vou só fazer esse bloco que eu prometi, né? Para a gente também não quebrar o
o foco aí, tu já responde uma vez só, a gente encerra. Obrigado, Davi, por ter estado com a gente. Obrigado pelas palavras. Vou fazer um lembrete, o Davi pediu para avisar aos alunos da FACE. Está sendo promovido também um evento sobre direitos humanos em empresas e que foi adiado a palestra para o dia 16, para que a gente não tivesse um conflito com essa data. Então, fiquem atentos, a gente continua com essas palestras online nesse período, para que todos continuem usando essas ferramentas para conseguir se desenvolver, tá? Um aviso importante para lembrar os alunos da FACE. Então, deixa eu fazer as últimas perguntas, Jabona, tu responde num bloco só, para a gente encerrar, todo mundo terminar. A Cleise Martins pergunta, em tempos de pandemia, os hospitais particulares se negaram a atender seus clientes que os procuraram para tratar ou dar andamento em tratamento de outras doenças. Como fica, vimos casos da Unimed e Apivida, né? Vi algumas em reportagens falando sobre procurar seus direitos, como fica isso dentro da responsabilidade civil dos planos de saúde. Enfim, verifica se você consegue responder essa pergunta, Bona, por favor. E a outra é do Rafael Bittencourt Cavalhante, que inclusive falou aqui depois que é doutorando em Direito pela UFF. Bem-vindo, Rafael. Gostaria de fazer uma pergunta, partindo de concepções existenciais, é possível falar em uma obrigatoriedade de alteridade. Digo isso pelo dano moral, pelo abandono afetivo. O direito deve obrigar os indivíduos a amar, punir alguém por não dar amor, não seria uma violação da vontade e autonomia? Seria legal, talvez, tu vinculares esse ponto aí com aquilo, a tua construção, seria bom falar sobre isso, acho que seria legal. E eu vou encerrar com uma perguntinha também que eu acho que é desafiadora, e tu já faz os esboços iniciais, eu só queria te ouvir com relação a isso, que seguindo a tua linha de raciocínio, Bona, tu acreditas que essa especificação ética dos bens extrapatrimoniais ofendidos pode levar, não quer dizer que necessariamente vá levar, estou dizendo que possa levar ou deveria levar a uma especificação do conceito de dano extrapatrimonial, ou seja, que a gente possa diferenciar modalidades de que hoje a gente chama de dano moral e desinchar o conceito de dano moral? Talvez isso é uma questão que está na pauta do dia já há algum tempo, da responsabilidade civil por danos morais, a dúvida doutrinária de que se a gente deve ou não criar submodalidades ou modalidades mesmo, né, de dano extrapatrimonial e não inflar o dano moral numa categoria geral, vaga e que remonte a questões muito amplas. Queria te ouvir sobre isso também, para a gente poder encerrar, meu amigo. Obrigado, João. Obrigado a todos que fizeram as perguntas. E com relação à pandemia, né, a gente precisa analisar caso a caso, porque embora a vida seja um bem jurídico, embora a perda do ente querido, né, o vínculo afetivo que nos une a certos parentes que possam falecer, a responsabilidade civil ela não serve para reparar qualquer dano. Até numa perspectiva filosófica, ela só serve para reparar danos injustos. Então, existem mortes, existem casos de depressão por causa da Covid-19, existem pessoas que não vão se salvar, tem pessoas que vão ficar com a saúde debilitada. Isso não é responsabilidade, dever de indenizar de ninguém. Como diz o Ernest Wyman, para existir o dever de indenizar é preciso ter um vínculo correlativo com um dever. Então, no caso dos planos de saúde, em específico, nenhum plano de saúde, na minha concepção, tem dentro do risco da sua atividade lidar com uma pandemia que aconteceu só na gripe espanhola. Tá? Então, até por uma questão minimamente econômica, se o plano de saúde tivesse que ter 200 leitos de UTI, o plano de saúde ia custar 30 mil reais para cada pessoa. Então, até por uma perspectiva minimamente razoável, né, de sustentação das empresas, de equilíbrio econômico, não seria de se esperar que o plano de saúde tivesse 300 leitos de UTI. Então, o que acontece? A princípio, eu entendo que não há dever de indenizar por morte ou por piora de saúde por alguém que não foi atendido durante o pico.
tá, da pandemia. Eu considero que está lá no Código Civil, né, uma obrigação que se apresenta como impossível de ser cumprida e afasta o dever de indenizar. Agora, tirando a questão do pico, já no declínio da curva ou no início do crescimento, aí é possível vislumbrar o defeito do serviço. Essa é a minha percepção. Eu, se fosse juiz, não condenaria um plano de saúde, não condenaria um plano de saúde durante o pico, um plano de saúde que não conseguiu atender alguém. Tá? A pergunta do Rafael Grande, obrigado, doutorando, né, pela UFF. Muito legal a tua questão. Ela é uma questão que comporta bastante discussão. Por quê? Os defensores do dano moral pelo abandono afetivo, né, eles dizem que não se trata da obrigação de amar, né, e sim de que o poder familiar traz como consequência o dever de cuidado, de zelo. Então, que você é obrigado a ter zelo pela educação, ter zelo pela saúde, ir na consulta médica, ir na reunião do colégio, a ter zelo pelo desenvolvimento moral, intelectual da criança, do adolescente. Amar não, amar é subjetivo, amar é uma opção. Né? E que o dano moral ele se configura porque ao não cumprir esses deveres, né, de cuidado, de atenção, de zelo, não de amor, passa-se a prejudicar o âmbito existencial daquela vida, né? Que não vai ter o pai ou que não vai ter a mãe durante um período de tempo e isso causa, claro, um trauma. Até in re ipsa, né? Até in re ipsa. Mais uma questão que tu trouxeste é a seguinte. A gente vai buscar, por exemplo, os liberais clássicos, como Adam Smith, na Teoria dos Sentimentos Morais, e ele diz lá que o padeiro ele faz um pão gostoso, não porque ele quer que as pessoas comam bem. Né? Ele faz um pão gostoso porque ele quer que as pessoas se interessem pelo produto dele e possam continuar lucrando com isso. Então, a razão do agir dele é o bem do outro, porque ele vai se beneficiar com isso, de algum modo. E aí, o que acontece? A responsabilidade civil, em alguma medida, ela é um mecanismo de forçar condutas solidárias. Porque quando eu digo que o consumidor não pode ficar 10 horas na fila de um banco, senão ele recebe dano moral, de algum modo a responsabilidade civil está servindo para construir padrões éticos, padrões de comportamento desejáveis no seio da sociedade. Então, e aí, de algum modo, se essas condenações forem num valor, né, que realmente mude a lógica economicista daquele banco, eles vão passar a atender melhor o cliente, atender mais rápido, como fez a NET. Teve uma grande ação coletiva, milionária, e a partir dessa ação coletiva, agora você liga, em 30 segundos já estão te transferindo para cancelar, etc. Ah, nossa, ela gosta de mim, essa empresa, né? Então tem um aspecto de olhar o bem do outro, mas porque eu sou obrigado a fazer isso. E isso não é virtude, né? Se a gente for olhar numa visão clássica, a virtude é quando eu faço o bem sem olhar a quem, né? Eu faço o bem sem querer nada em troca. Mas, de algum modo, o direito, como ele é um instrumento de coordenar os interesses e os conflitos e tensões na sociedade, de algum modo ele precisa ter esse elemento autoritativo, né? De obrigar a ser solidário, de obrigar a fazer o bem pelo outro. E a última questão do Pena, que é essa percepção ética, que pode ser uma percepção, veja, essa percepção ética pode ser uma percepção marxista, Foucaultiana, pode ser uma perspectiva pragmatista. A minha perspectiva foi uma perspectiva só, uma das possíveis, né? Ela nos levaria à possibilidade, né, de especificar o dano extrapatrimonial? Bom, entendo que não, tá? Entendo que não. Porque o direito, ele foi construído para o ser humano. Né? O direito, as estruturas jurídicas foram criadas para o ser humano e não o contrário. É uma perspectiva humanista do direito, todas as estruturas que existem estão ali em prol do ser humano. Então, como diz o Pietro Perlinghieri, não é possível catalogar as hipóteses de violação do ser humano, o dano à pessoa humana. E eu acho também que seria algo brusco com a nossa experiência jurídica. Como diz o Antônio Jeová dos Santos, no livro dele, Dano Moral Indenizável, ele diz assim, seria melhor a gente falar dano temporal, dano estético, dano por rompimento de noivado, dano disso, dano daquilo? O Antônio Jeová dos Santos diz não.
Porque a nossa experiência jurídica é considerada dano moral a violação da dignidade humana. A nossa experiência jurídica é considerada dano moral a violação a múltiplos projetos, a múltiplas dimensões de proteção desse florescimento humano. Então, diferentemente do direito italiano, que fala dano injusto pode ser dano a férias arruinadas, dano de rompimento de noivado, dano ao corpo, dano à mente, dano... Então, eu acho melhor que a gente continue com a tradição de dano extrapatrimonial, dano moral, como violação às múltiplas formas de realização do ser humano, e que os precedentes vinculantes possam nos orientar, né? Dizendo, por exemplo, atraso na fila de banco, atraso disso, atraso daquilo, configura dano moral. Ou, por exemplo, câmeras dentro de banheiro configura dano moral, porque viola a privacidade. Eu acho melhor ter esse caráter mais livre, porque você sabe como é o brasileiro, né? Literal, vai querer dizer que só tem dano moral naquelas hipóteses já catalogadas, digamos, no aspecto legal ou jurisprudencial, e aí a gente vai esclarecer que o brilho, né, da responsabilidade civil no dano moral é exatamente esse caráter ilimitado. Tanto é que há 10 anos atrás, ninguém falava em dano, por exemplo, temporal. E daqui a 10 anos vão falar de hipóteses danosas que a gente desconhece hoje e que todas, em alguma instância, violam a dimensão existencial do ser humano. E só para finalizar, Pena, só para te dizer que o Finis, por exemplo, que é um interlocutor dessa teoria ética que eu falei, ele é considerado um liberal e ele é considerado um positivista, tá? Só que ele acha que o direito não é só isso. O direito tem uma outra dimensão que deve ser buscada, deve ser investigada. Perfeito. Bom, é isso. Pelo avançar da hora, teria muita coisa para continuar discutindo, mas isso a gente deixa para as oportunidades presenciais que vão voltar, com certeza, com tempo, com calma, para que a gente possa continuar dialogando. Bom, eu te agradeço muito por estar aqui com a gente, por ter dado um pouquinho do teu feriado para a gente e para participar desse mini curso, meu amigo. A todos e todas que participaram, agradeço em nome da organização, em nome da faculdade, FACE, e dando um aviso final, nós, agora, com o encerramento das atividades, vamos começar a disponibilizar os certificados na próxima semana, para quem conseguiu a frequência mínima, que nós avisamos, de 4 encontros, e também vamos divulgar pelos e-mails enviados a divulgação das palestras, dos vídeos das palestras. Depois eu vou conversar com o Bona ver se ele autoriza aqui a publicação desse vídeo de palestra e posteriormente disponibilizar no público. Vamos mandar por e-mail, vamos disponibilizar nas nossas redes sociais para que vocês tenham ciência e possam aproveitar depois da realização desse mini curso. Então, muito obrigado a todos e todas. Vamos encerrar aqui. Já avisei que os certificados, já avisei como é que será tudo online, vou mandar por e-mail, o sistema vai encaminhar para vocês e logo estará o aviso de como isso acontecerá por e-mail também, tá bom? Todos e todas, um grande abraço, aproveitem o final do feriado e até mais. Vou encerrar a nossa chamada aqui. Tchau, tchau, Bona, tchau, tchau a todos. Abraço, obrigado, pessoal, tchau. Tchau.